Boa noite, irmãos, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Espero que estejam, que Deus possa estar auxiliando nesse tempo difícil, todos vocês. E nessa noite eu quero trazer uma palavra para a igreja, na qual durante a semana, no meu devocional pela madrugada, Deus falou muito comigo, irmão, comigo, com a minha esposa, no momento de angústia, de muita profunda tristeza. Deus nos deu uma palavra que está no livro de Daniel, capítulo 6, irmão. Eu gostaria de, nessa noite, de contemplar com os irmãos essa palavra, tá bem? Então, a nossa palavra está em Daniel, capítulo 6, do versículo 10 ao 22. Amém? Antes de lermos, nós vamos orar, tá, irmãos? Feche os olhos, coloca a mão à altura do coração. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando de falar do teu nome, não só aos irmãos da nossa igreja, mas a todas as nações do mundo todo. Te agradecemos por essa linda oportunidade. Muitos não têm, mas o Senhor nos dá nesse dia essa linda. E que o Senhor possa nesse momento, Pai, abrir o nosso entendimento, o entendimento do nosso coração, trazendo para nós, Pai, grandes esclarecimentos quanto à fé, quanto à superação, quanto a milagres, e tirar, Pai, do nosso coração, do nosso pensamento, todos os espíritos mal de derrota, de doenças, de enfermidade. Eu peço ao Senhor, meu Pai, alcance cada irmão que está escutando essa mensagem de uma forma poderosa, Pai. Poderosa, curando, libertando, trazendo a salvação, vidas que estavam afastadas de Ti, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus, Pai. E que a Tua mensagem, Pai, ela nunca volta vazia antes que faça seus efeitos, Pai. E aonde ela for, Pai, ela vai fazer grandes efeitos para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Vamos ler, irmãos. Na minha versão, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e confessava diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Assim foram à presença do rei e disseram-lhe, no tocante ao édito real, porventura não determinastes que todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem no espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então responderam ao rei Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do édito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz sua oração. Ao ouvir isto, o rei ficou muito penalizado e se dispôs intimamente livrar Daniel até o pôr do sol, se empenhou em salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe, sabe, ó rei, que é uma lei dos médios dos persas, que nenhum édito ou ordenança que o rei determine se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel, teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Diga glória a Deus, irmão. Foi trazida uma pedra e colocada sobre a boca da cova. O rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes
para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei foi para seu palácio e passou a noite em jejum. Não deixou trazer à sua presença instrumentos musicais e o sono fugiu dele. De manhã cedo o rei se levantou e foi correndo à cova dos leões. Chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse: o rei Daniel, servo do Deus vivo, por acaso teu Deus, a quem continuamente serve, pode livrar-te dos leões? Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, glória a Deus, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém, irmãos? Queridos irmãos, essa é uma história de um dos homens da Bíblia com uma carreira perfeita. A Bíblia não relata coisas más de Daniel. A Bíblia só relata coisas boas, o crescimento de Daniel aonde ele estava. Ele chegou menino, exilado lá na Babilônia. E Daniel cresceu na sabedoria e no conhecimento de Deus. Daniel, nós sabemos que revelou grandes sonhos dos reis babilônicos. E ele foi crescendo diante da graça dos reis. E nessa história, por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Por quê? Se Daniel era uma autoridade muito importante na Babilônia. Por quê? Essa história nos mostra, irmão, que Daniel tinha inimigos, como eu e você tem inimigos. Daniel era o rei. Na organização do Estado, ele dividiu em 120 governadores e 3 presidentes. E Daniel era um dos presidentes, era como se fosse um supervisor. E o rei queria fazer o Daniel o maior deles, pelo conhecimento. E isso chamou a atenção dos inimigos de Daniel. Eles ficaram revoltados e eles começaram a armar ciladas contra Daniel. E o que foi que eles fizeram? Foram até o rei, fizeram que o rei decretasse um édito ou um decreto, dizendo que nos 30 dias, próximos 30 dias, não deveriam adorar nenhum Deus, senão o próprio Deus, o próprio rei. Se a gente for lá para o versículo 5, quero ler para vocês, 6:5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles nesse momento, os inimigos de Daniel, eles foram buscar na religião, eles foram buscar na fé de Daniel, eles foram buscar na fé de Daniel uma queda de Daniel frente a tudo que Daniel tinha crescido no governo do rei Dário. Só que eles mexeram com a coisa errada. Eles mexeram com Deus. O que foi que aconteceu nessa história? Daniel sabendo, irmão, aí que eu quero falar para os irmãos. Daniel sabendo da situação, ele não se desesperou. Ele poderia ter entrado em desespero. Daniel era o segundo na linhagem do governo. Ele poderia ter chegado diante do rei e falado para o rei: rei, eu estou fora disso. Eu sou um grande aqui. Mas Daniel, ele não tinha o direcionamento espiritual dele era com Deus vivo, não era com Deus Dário, era com Deus vivo. E ele foi para sua casa, no horário das suas orações, 3 orações por dia, ele abriu a janela para Jerusalém. É como eles faziam quando estava fora de Jerusalém, eles viravam as janelas
para Jerusalém e orava de joelho e foi clamar a Deus. Ele foi colocar a situação que ele estava era uma situação muito séria. Ele foi colocar diante de Deus. Creio eu que foi um momento de muita angústia para Daniel, de muito sofrimento. Mas ele foi diante de Deus e colocou as expectativas dele, da superação desse momento difícil, na mão de Deus. E eu creio que Deus, pela intimidade que tinha com Daniel, e Daniel com Deus, Deus disse: Daniel, não vai acontecer nada com você, querido. Nada. Você vai vencer. Você vai superar esse problema. E assim, querido, também eu passei um momento difícil. Fui orar, Deus me deu essa palavra. E o que é que veio no meu coração? É buscar Deus. É me ajoelhar, clamar a Deus nas últimas forças e pedir para Deus me ajudar. Eu não tenho para outro lugar. Para onde é que eu vou? Eu vou para onde? Eu vou atrás de homens para me ajudar? Não. E essa mensagem me trouxe uma superação muito grande para mim e para minha esposa. Foi num momento difícil. Deus mostrou esse caminho, que através da oração, através do cuidado dele, a gente iria vencer as turbulências que estávamos passando. E nesse caso, Daniel fez, ele confiou a Deus. Os seus inimigos continuaram falando. Eles voltaram com o rei. Voltaram a exigir ao rei. O rei até tentou voltar atrás, mas eles disseram: o rei, na lei dos médios e dos persas, rei nenhum volta atrás. E aqueles homens eram homens valentes. Eles não iam voltar atrás. O rei não ia voltar atrás. Então ele mandou mandar trazer Daniel e jogar na cova dos leões. E você, como é que está agora? Você está numa situação difícil? Você está num momento difícil da tua vida que você não vê saída? Você está numa situação como se estivesse dentro de uma cova do leão, onde não tem saída para você? Os inimigos vão continuar nos sufocando, vão continuar nos acusando, vão continuar querendo tirar nossa paz, porque a felicidade deles é destruir as pessoas que amam a Deus, as pessoas que têm comunicação com Deus. Essa é a função do inimigo, é roubar a nossa paz, é roubar a nossa alegria, é nos levar à morte. Só que o nosso Deus, Ele é vida, Ele é esperança. E nessa hora de agonia, de tristeza, de angústia, Ele quer que os seus filhos lhe procurem. Abram para Ele o coração, se revelem a Ele e confiem nele. Confiem nele. Daniel confiou no Deus vivo. Daniel confiou. E Deus enviou um anjo. Apenas um anjo. A Bíblia fala apenas um anjo. O anjo fechou a boca dos leões. Lá deveria ter vários leões famintos. E nem um fio de cabelo de Daniel foi tocado. Dário, ao chegar na cova, ele triste, com uma voz bem calmazinha, ele queria acreditar no milagre. Daniel. Aí Daniel: sou eu. Daniel respondeu para ele: o rei vive para sempre. Aí o rei falou: o teu Deus te salvou. Quando nós dependemos de Deus, irmão, até as pessoas que não acreditam, muitas das vezes, elas vão olhar: houve aqui um milagre. Houve um milagre. Deus operou um milagre. E Deus operou um milagre na vida de Daniel. E isso acontece muito hoje na nossa vida, irmão. É nessa superação que Jesus nos mostra nas passagens de cura dele.
Jesus andava nos vilarejos, cansado, fazendo a obra, superando. Muitos daqueles homens que lá moravam, que estavam, não acreditavam em Jesus. Não acreditavam que ele era o Messias, não acreditavam que ele poderia curá-los, libertá-los. E essa mensagem também nos traz que, além da superação de Daniel, aqueles inimigos de Daniel poderiam ter aproveitado um homem de Deus próximo a eles para ter encontrado salvação. Muitos estão fora da salvação, porque escolheram estar fora da salvação. Deus sempre coloca anjos dele ao lado de pessoas. Deus sempre vai colocar. Mas é preciso que nós nos deixamos ser tocados pelo Espírito de Deus. Talvez hoje seja uma grande oportunidade da gente superar esse trauma que estamos vivendo. E além de superar, poder falar do amor de Deus para as pessoas. Quantos vão ser salvos no dia de hoje? Quantos pelo mundo vão ser salvos? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não vai nos abandonar nunca. E eu quero pedir aos irmãos, continue falando do amor de Deus para as pessoas. Continue falando do amor que tocou você. Essa causa, essa doença, essa enfermidade que você possa estar vivendo nesse momento, talvez não seja para a sua morte. Não é. É um aprendizado. É uma superação. É um momento de você ressurgir forte para ser um ganhador de alma, para ser um cuidador de alma, para ser um homem e uma mulher muito usado no reino de Deus nessa terra. Não deixe que a tristeza, a angústia, o momento difícil que você possa estar passando, venha inibir essas qualidades, esses dons que Deus já colocou em você. E assim como foi comigo, irmão, essa palavra me levantou num momento difícil, de muita tristeza. É uma palavra que nós já cansamos de ver nas igrejas pregações sobre ela. Mas é uma palavra que traz o caráter de um homem de Deus. Quando uma pessoa realmente é guiada por Deus. Quando uma pessoa realmente tem o caráter forjado por Deus. A sua dependência se torna totalmente em Deus. E Daniel nos traz todas essas qualidades de um homem forjado por Deus. Um homem que chegou como escravo, que passou várias temporadas nos palácios, que teve altos e baixos, que poderia ter sido até morto, mas superou todas essas fases. E no final da sua vida, essa história aqui é mais ou menos, Daniel tinha 80 anos de idade, Daniel era um homem mais que vencedor. E essa mensagem de hoje, de superação, que eu quero deixar para a igreja. Não desanime. Não olhe para as circunstâncias. As coisas realmente não estão claras como nós queremos que estejam. É um momento de muita tristeza que estamos vivendo no mundo todo. Parece que isso não tem fim. Só que nós somos um povo eleito. Nós somos um povo que fomos escolhidos. E o nosso Deus, Ele sabe dos seus escolhidos. Ele vai lutar pela tua causa. Ele vai te ajudar a tu superar o teu problema. Se você crê, Deus está te curando nessa noite. Deus está te libertando de uma doença, de uma enfermidade nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmão, para terminar a nossa mensagem. Mensagem que veio trazer muito fervor a nós. Creio que depois dela, você é uma outra pessoa.
Feche os teus olhos. Deus amado, Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos, meu Pai, pelo teu cuidado para conosco. Assim como foi com Daniel, Pai, o Senhor está sendo conosco nesse momento de angústia, de tristeza, de profunda, muita de nós, de profunda solidão, com doenças, com enfermidades. Mas, Pai, como o Senhor ajudou Daniel a superar a cova dos leões, Pai, nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos ajude a vencer todas essas lutas que estamos enfrentando, se é doença, se é enfermidade, se é desemprego, se é relacionamento no lar, se é intriga, se é discórdia. Meu Deus, que nesse momento, Pai, o Senhor adentra em cada lar, tocando com esse anjo, Pai, que tocou na boca dos leões, Pai. Cada um dos que te escuta essa mensagem, Pai, dando a eles cura, libertação, milagres, Pai, superação desses problemas, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos por tua misericórdia, nós clamamos por tua misericórdia. Tem compaixão de todos nós. Reverte, Pai, essa situação e que ela possa trazer glórias e louvores aonde nós formos, aonde nós estivermos, que nós possamos dar um glória, que nós possamos dar um glória a Deus bem alto e dizer assim: glória a Jesus, glória a Deus, por minha cura, por minha libertação, por meu milagre, por minha superação. Amém. Obrigado, irmão. Vamos à bênção final. Que as graças do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e que a doce presença do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Amém.